Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Tudo bem com você? É um prazer retornar a essa igreja maravilhosa, a igreja Verbo da Vida mais confortável no Ceará. É verdade isso. É a mais confortável, mais chique, mais elegante. Eu queria agradecer, saudar o pastor de vocês, a primeira dama, Carmen. E assim como fizeram comigo domingo, eu quero repassar isso. Meus companheiros de viagem, escutamos o Evangelho em Éfeso. Fomos para Laodiceia, Sardes. Conhecemos a igreja em Corinto. Vimos o batismo no Espírito Santo em Atenas. E outras coisas que aconteceram em um tempo inesquecível. Glória a Deus pela vida deles. Obrigado, pastor, pela oportunidade de estar aqui. E a toda a equipe pastoral. E também queria agradecer a minha dentista, Vitória, que semana passada me ajudou num problema que eu tive aqui. Ajudou os alunos do Rema, numa outra unidade que eu estou. Glória a Deus pela vida dela. Hoje nós estamos aqui num culto do Espírito. E em ambientes assim, eu creio que você tem que ter mesmo expectativa daquilo que o Espírito vai fazer. Esse é um culto que tem essa temática, acredito eu, onde se fala do Espírito Santo e ao mesmo tempo se espera as manifestações do Espírito. É aquilo que o pastor Jabes acabou de falar. Eu queria que você abrisse nesse mesmo ponto das Escrituras, em 1 Coríntios capítulo 12. Exatamente aí. 1 Coríntios capítulo 12. Eu vou contextualizar um pouco esse trecho das Escrituras, mas ele traz coisas bem interessantes para nós. 1 Coríntios capítulo 12, eu vou começar a ler e depois eu vou explicar algumas coisas. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Só para a gente poder entender um pouco melhor aqui que o apóstolo Paulo está falando para a igreja em Corinto, eu fiz uma brincadeira aqui, uma saudação, mas é verdade, nós estivemos lá nessa igreja, em Corinto. Ela não existe mais, mas as ruínas estão lá. E é interessante que quando você entra no sítio arqueológico da antiga Corinto, você se depara com dois templos principais. O templo de Apolo, que para os gregos naquela época era o deus de tudo que trazia som, movimento, dança, profecia. Ele era endeusado, esse espírito, por isso. E tinha num lugar ainda mais alto lá nessa cidade grega, o templo de Afrodite, que era conhecida por eles por ser a deusa do amor que ele conhecia. Eu falei isso aqui para você para que você possa compreender aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja. Corinto, naquela época, ela era uma cidade portuária. E uma cidade portuária, você mora em uma, em Fortaleza, é uma cidade com uma diversidade cultural, religiosa, social, cultural mesmo, muito grande. As pessoas que já visitaram, por exemplo, Salvador, sabem exatamente o que eu estou falando. Tem uma diversidade muito forte. Rio de Janeiro é assim, em Santos, lá em São Paulo, é assim, perdão.
Em todo lugar é desse jeito. Porque numa cidade portuária, se leva, mas se traz muita coisa. A pessoa não está ali simplesmente com o seu RG. Ela leva a sua cultura, a sua língua, ela traz a sua religião. Então, quando o apóstolo Paulo chegou a esse local, existia uma variedade religiosa muito grande. Eles estavam acostumados a ver o sobrenatural acontecer. Mas quantos sabem que nem tudo que é sobrenatural é divino? Eles não sabiam ainda, mas eles iriam ser ensinados a respeito das coisas do Espírito. E foi nesse contexto que o apóstolo Paulo chegou. É interessante porque quando a gente vai para qualquer cidade no Nordeste, aqui as cidades do interior do Ceará não é diferente. Toda cidade, por conta da nossa colonização, ela começa através de uma igreja principal. O ponto de localização da igreja é uma igreja matriz. Se você chegar lá em Maranguape, em Maracanaú, Pacatuba, for lá para Iguatu, Juazeiro do Norte, ou até mesmo aqui em Fortaleza, ou qualquer lugar do Brasil, o ponto principal da cidade, o ponto de encontro, é a igreja matriz. Tem uma igreja principal. Lá em Corinto, não tinha apenas um templo, tinham 13 templos principais. Então isso nos mostra a variedade cultural que existia naquele local. E a questão religiosa era bastante aflorada por eles. Então o apóstolo Paulo trouxe algumas instruções com relação às manifestações do Espírito. E ele começa falando sobre ignorância. Porque quando ele fala a respeito dos dons, a gente pode substituir aqui por manifestações, pelo mover do Espírito. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. É claro que ele não está falando aqui de uma ignorância em termos de brutalidade. Ele está falando sobre conhecimento. No caso, desconhecimento. Mas não é algo apenas de você ver ou ouvir, mas de experimentar. Porque para eles não bastava apenas ver ou ouvir. Eles já experimentavam o sobrenatural. E ele vai continuando, vai contando, ele vai trazendo fundamento para tudo aquilo que ele está falando. E quando ele chega lá no versículo 6, há duas palavras aqui que me chamam bastante a atenção. No versículo 6 ele diz assim: e há diversidade nas realizações. Essa palavra realizações aqui, essa carta ela foi escrita no grego. Então se a gente levar para a língua grega, essa palavra realização, ela é energeia. Energeia parece com o quê? Você é cearense ou pelo menos está numa igreja cearense. O cearense ele é inteligente. Energeia parece com o quê? Energia. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja em Corinto. A diversidade nas realizações. A energia naquilo que o Espírito Santo está fazendo. Ele está dizendo que na igreja eles conseguem se mover no Espírito porque existe uma energia celestial operando. Essa energia espiritual é chamada de unção. É o poder de Deus em manifestação. É por isso que quando a gente vem para um culto como esse, tem expectativa naquilo que Deus vai fazer, a gente começa a se mover em Deus. Por quê? Porque quem leva um choque não fica parado. Experimenta. De forma natural. Você pode ser o mais frio, parado, lento, intacto. Coloca o dedo na tomada para ver se você vai ficar do mesmo jeito. Imediatamente você vai entrar em movimento. E alguns vão começar até a gritar. Vai mexer com a sua estrutura. Porque aquela descarga de poder é mais forte do que o seu corpo pode aguentar. É essa palavra que o apóstolo Paulo está falando, está trazendo para a igreja sobre o poder de Deus. É algo que vai eletrocutar a igreja, que vai mexer com a igreja e que coloca as coisas em movimento. E isso nos tira até mesmo um peso. Porque a gente pode querer vir para reuniões como essa e querer ficar com a responsabilidade das manifestações do Espírito. Não! A gente não precisa ter essa responsabilidade. Precisamos ter o conhecimento
e ficar sensíveis. E o poder de Deus vai se manifestar. É como os assembleianos dizem. O que a gente precisa fazer? Dar lugar. Ficar sensível, conhecer e ficar sensível, saber a forma que o Espírito Santo faz as coisas. E de repente, você é eletrocutado, meu irmão. O poder de Deus começa a operar, entra em ação e as coisas acontecem. E ao longo da minha caminhada como cristão, eu experimentei algumas coisas, como todos nós. E tudo teve um início. Talvez de uma forma desastrosa, vou dizer assim, pela falta de conhecimento, pela falta de experiências mesmo com o Espírito Santo. Há muitos anos, eu congregava numa outra cidade, numa outra igreja, logicamente, num outro estado até, numa outra fase da minha vida. E nós estávamos em um culto de semana. A igreja não tinha muita gente. E tinham lá 2 blocos de cadeiras. E Deus falou comigo. A estrutura do culto era muito parecida. Geralmente nas igrejas Verbo da Vida tem 3, 4 louvores ali no início. Eu estava nesse bloco aqui. Só tinham 2 blocos. E no primeiro momento de música, Deus me trouxe uma instrução. Ele disse assim: vá, se levante e vá até aquela irmã. Eu tenho algo para ela. E eu, como um crente fervoroso, que estava ali conhecendo Jesus, conhecendo o mover, o que foi que eu fiz? Fiquei onde eu estava. Por quê? Eu não tinha fé suficiente para me levantar e ir até lá mesmo. Mas isso aconteceu comigo. Somente comigo. Tá? Primeira música. Como a gente diz na Paraíba, me fiz de doido. Não é comigo essa voz. Eu não escutei Deus falando, foi um testemunho interior. Segunda música, tá vendo como o pessoal do louvor precisa ser guiado até na quantidade de música? Segunda música. Deus falou de novo. Vá até aquela irmã. Aí sim. Segunda vez, né? Fiquei no mesmo local. Fiz ouvido de mercador. Não é comigo isso. Tem várias pessoas para serem usadas por Deus. O pastor, o dirigente, o pessoal do louvor. Então não é comigo não, isso aí. Chegamos à terceira música. Olha como é importante o louvor. Terceira. Aí Deus falou assim comigo: Lucas, se você não for, ninguém nessa igreja vai falar com ela. E a resposta que ela precisa vai sair de você. Aí a pressão, meu amigo, foi para mim, né? Aí eu disse: bora. Tá aqui quem vai, meu amigo, obedecer. Já tinha dito não 2 vezes, né? Aí me levantei e fui lá para o outro lado. Alguns metros apenas. Tá, sei lá, 30 metros, ou menos, 10 metros, 15 metros. Parecia que eu estava andando 3 quilômetros. Porque numa igreja que não tem muitas pessoas, no meio do culto uma pessoa se levanta para entregar uma palavra para outra, todo mundo fica observando, né? E todo mundo vai saber o que você falou. A questão ainda é essa. E eu não tinha nada para dizer para essa mulher. Porque quando o Espírito Santo, ele diz uma mensagem completa, é mais fácil. Mas quando ele não diz, meu irmão, aí é que é emocionante. Aí é fé, meu querido. Aí fui. Cheguei lá, eu digo: Senhor Jesus, o que é que eu vou dizer para essa mulher? Vou olhar para cá para não causar um constrangimento. Aí cheguei e fui. Quando eu me coloquei na frente da irmã, veio uma palavra. Aí eu disse assim: você está orando pelo seu marido, né? Ela era casada, eu não conhecia a irmã, não sabia da vida dela. Aí ela baixou a cabeça, ficou emocionada. Aí eu cresci nesse momento, né? Aí eu disse: acertei a primeira, vamos lá. Aí fui e continuei. Aí disse assim: Deus está dizendo que ele vai se converter. Aí poderia ter parado por aí. Estava ótimo. Aí o Espírito Santo continua. Ele disse assim:
daqui a 3 semanas, ele vai estar aqui. Quando eu me virei, meu irmão, eu estava completamente arrependido do que eu tinha dito. Porque eu pensei assim, Senhor, eu vou decepcionar essa mulher, pelo amor de Deus. Eu podia ter parado ali, meu irmão. Não vai se converter. Aí fiquei um pouco emocionado, sabe, com o que aconteceu. E nas próximas semanas, todo culto, eu ficava olhando para a porta. Me sentava e ficava olhando para trás. Eu ia para a igreja não por causa do culto, mas para ver o marido da mulher chegando lá. O meu objetivo era esse. Quando eu olhava e só via a mulher sozinha, eu disse, meu Jesus. E comecei a ficar perturbado mesmo com isso. Ficava pensando, Senhor, não me faça passar essa vergonha não, pelo amor de Deus. Eu estou começando o meu chamado profético. Eu já vou ser conhecido como um falso profeta no meio da igreja. Minha cabeça era essa, é verdade. Eu não tinha esse conhecimento aqui não, meu irmão. Aí, teve um dia que eu estava quase indo para a igreja, eu lembro como se fosse hoje. Estava escovando os dentes aqui, pensando nisso. Eu, Senhor, pelo amor de Deus. Aí Deus falou comigo. Ele disse assim, quem foi que mandou você ir falar com a mulher? Eu disse, foi o Senhor. Ele disse assim, da minha palavra, cuido eu. Aí eu recebi aquilo. Só um detalhe. Toda vez que essa mulher ia para a igreja, meu irmão, ela se alegrava no culto. Eu fiquei preocupado. Ela não. Fazia festa porque ela recebeu. Aí pronto, aí descansei. Meu irmão, quando eu estava perto de dar as 3 semanas, quando eu menos espero, quem aparece na igreja? Ela, o marido e um filho. Naquele culto ele se converteu. Fizeram rema, ela fez a escola de ministros, são uma grande bênção aonde congregam. Até outro dia eu sabia que era assim, né? Pode ter mudado, mas até agora foi assim. Contei toda essa história para você por quê? Porque não fui eu. O sobrenatural simplesmente veio uma energia mesmo, o poder de Deus ali em manifestação. E não saiu do púlpito, não saiu num período de louvor. Essa é a expectativa que Deus tem para a sua igreja. Às vezes nós estamos esperando pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo está esperando por nós. No 7 diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Aqui não está dizendo a um profeta, mestre, pastor, evangelista, ministro itinerante, convidado. Não, está falando sobre cada um. No versículo 11 ele diz assim, cada um, individualmente. Ele repete para dizer que quando a gente está reunido, vem para um culto como esse, tem poder de Deus suficiente para um mover do Espírito. E que vai depender de mim e de você. Porque o poder de Deus está sobre nós. Existe mesmo uma expectativa com relação ao mover do Espírito. Essa palavra aqui, no versículo 7, manifestação, é de uma palavra não tão interessante no grego, mas é uma das palavras favoritas, minhas favoritas. Phaneroses. Essa palavra, phaneroses, que vem mesmo de manifestação, ela traz uma ideia muito interessante para cultos do Espírito Santo. Primeiro, deixa eu só perguntar, tem alguém que estuda ou ensina grego aqui? Eu gosto de perguntar isso porque lá em Caucaia tem. O pastor da igreja é um estudioso do grego, né? Então se eu falar alguma coisa assim, me perdoe. Mas a pronúncia é essa em português, né? Phaneroses. Dessa palavra manifestação. O que ela significa? Alguém que quer se apresentar. No começo, ali do teatro, na Grécia Antiga mesmo, exatamente lá em Corinto,
o artista, ele ficava por trás das cortinas, o ator principal, vou colocar assim, o artista principal. Alguns atos aconteciam, e num determinado momento, aquele artista principal, ele entrava. Ele saía por trás das cortinas e se apresentava às pessoas. A palavra faneroses, ela quer dizer exatamente isso. Que o Espírito Santo tem um momento exato dele se manifestar na igreja. Essa palavra, de acordo com o dicionário Strong, é tornar manifesto ou visível, ou conhecido o que estava escondido ou era desconhecido. Manifestar, seja por palavras ou ações ou de qualquer outro modo. Essa é a palavra faneroses. Em cultos como esse, o Espírito Santo, ele quer se manifestar, ele quer se mostrar. Ele é o agente do poder de Deus para que as coisas aconteçam dentro da igreja. É como se ele saísse de trás das cortinas da religiosidade, no momento certo, e aparecesse na igreja. O mestre Rick Renner, ele diz que as manifestações do Espírito, elas tiram Jesus das páginas da Bíblia e colocam no meio da igreja. De que forma? Pela unção. É por isso que a gente tem que ter expectativa. Porque a qualquer momento, meu irmão, essas cortinas se abrem. E o manifestar de Deus acontece. Hoje, lá em Corinto, só tem ruínas. Mas a palavra de Deus permanece. E o Espírito que fez lá, continua fazendo na igreja. Há alguns anos eu tive a oportunidade, isso aí mais lá atrás, de ir para um show de Roberto Carlos, o cantor, que muitos brasileiros chamam de rei da música brasileira, né? Roberto Carlos todo mundo conhece. Não fique com essa cara não, que você sabe muito bem quem é. Pelo menos uma vez por ano ele aparece na televisão. Daniel vai saber exatamente o que eu estou falando aqui. Não por causa do Roberto Carlos, né? Mas porque ele... E eu fui para um show do Roberto Carlos há muitos anos, fui com minha mãe, umas tias. Eu era uma criança ou adolescente, eu não lembro, tinha 10 anos, alguma coisa assim. Aí teve um show no ginásio Paulo Sarazate. E algumas coisas aconteceram ali que me chamaram a atenção, nunca esqueci disso. Primeiro que ele tem toda uma preparação para ele se apresentar. Não é assim, começa 10 horas da noite e o show começa. Não. Tem todo um aquecimento. Tem outras bandas ali. Mas nessas outras bandas as pessoas conversam, comem, as luzes ficam acesas. Elas estão apenas se aquecendo. Mas tem um momento, meu irmão, em que as luzes mudam. Em que os artistas, os músicos, eles saem, porque agora vem a orquestra. Não é uma banda, simplesmente uma banda. Não, tem uma orquestra, com um maestro. E nesse momento, todo mundo que estava desatento, não, lá vem. Muda tudo. A atmosfera muda. Aí, meu irmão, de repente, surge um homem com um paletó azul, uma camisa branca, na frente do microfone. Ele não precisa dizer nada. As pessoas começam a gritar. Eu vou dizer, lá não tinha jovem não, viu? Lá o que tinha era jovem guarda. Eu me lembro muito bem de uma senhora que estava perto de mim. Ela devia ter uns 80, 90 anos. Passou
o primeiro show lá, sentada, só observando. Ela já deve ter morrido, pelo tempo. Ela era debilitada. Mas na hora que Roberto Carlos apareceu, ela se levantou, que chamou minha atenção. E só não pulou porque não conseguiu. Mas ficou lá, vibrando, olhando. Era um ídolo para ela. Ela passou meses criando expectativa por aquele momento. E ele não precisou falar nada. É assim ou não é, Daniel? A expectativa do ambiente. Aí ele vai e começa. Quando eu estou aqui. Pronto, aí o público vai ao delírio. Porque ele estava lá. Você não pegou ainda, mas vai pegar. Aí o Espírito vai e diz assim: quando eu estou aqui, louvor, período de louvor aquece nosso coração. A palavra é uma base para o Espírito se mover. Mas tem uma hora que as cortinas elas vão se abrir, meu irmão. E ele vai aparecer. E sabe o que é que vai acontecer? Poder de Deus, meu irmão. Aí ele explica isso aqui, diz mais ou menos a forma que o Espírito se manifesta, se move, fala dos dons, continua explicando algumas coisas para a igreja. Aí quando chega no capítulo 13, ele dá uma pausa para falar sobre o amor. Um dos trechos mais conhecidos da Bíblia. Por que ele fala sobre o amor? Porque ele estava falando sobre Apolo e agora vai falar sobre Afrodite. Ele precisava mostrar o amor do tipo de Deus, porque o que eles conheciam era um amor erótico. Para sustentar aquele templo, tinham 1000 sacerdotisas que se prostituíam para isso. Era o amor que eles conheciam. Então ele dá uma pausa para explicar isso para eles, para apresentar o amor do tipo de Deus, e continua. No capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo, com fervor, com vontade, com expectativa, os dons espirituais. Seguir o amor. Para manifestar os dons, precisa ter fé. E a fé opera pelo amor. Então ele tinha que apresentar isso para eles. Quem fala em outra língua, não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Ele fala para que dos dons do Espírito a gente busque profetizar. Ele não diz para a gente buscar a profecia. Porque no Novo Testamento, o crente ele não é guiado pela profecia, ele é guiado pelo Espírito. Mas por que dos 9 dons ele só falou sobre profecia? Porque pode ser que em momentos como esse, ninguém precise dos dons de curar em operação aqui. Pode ser que ninguém precise de uma cura. Pode ser que ninguém precise da operação de milagres. Ninguém trouxe um morto para a gente ressuscitar. E o dom da fé entrar em operação. Mas a igreja sempre vai precisar de edificação, exortação ou consolo. Aquele primeiro exemplo que eu dei, edificou a fé da mulher. Poderia dar outros exemplos também. Mas existe algo que aconteceu ano passado, que está completando um ano. E eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo, por favor. Aleluia. Existe uma chave que vai girar hoje. Quando você cantava ainda no primeiro momento, meu amor, vem aqui. Oh, aleluia. Você
falou algumas palavras, algumas coisas, mas eu vi como se estivesse nesse telão e essa palavra ficou ecoando. É como se você falasse daqui, mas ela batesse lá e voltasse para cá. Eu não tenho muitas coisas para dizer, mas essa palavra ela vai fazer efeito. Uma palavra: vida. Vida. Impõe as mãos, vá. Vida. 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 Oh! Avivamento e milagres. Daqui a um ano, ou ela vai estar grávida, ou o menino vai estar nascido. Isso vai acontecer, meu irmão. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Espera. Calma. Esse Lucas aqui é o mesmo daquela outra história. Mesmo, não tem diferença não. A diferença foi o conhecimento e a experiência com o Espírito Santo. Não era mais uma igreja pequena. Ali era na nossa principal igreja. E tinha muita gente nesse dia. Quando eu falei isso, essa menina, ela é junto com sua esposa, eles são os diretores do Rema lá em Campina Grande, são os líderes do louvor. Estava lá num evento que se chama Avivamento e Milagres. Eu estava dirigindo um dos cultos. Já tinha tido um grande mover do Espírito lá. Aí o que foi que aconteceu? Eu falei isso para Maíla. O que eu não sabia era que dias antes eles tinham recebido um diagnóstico. Eles tinham já algum tempo de casados, estavam tentando engravidar há alguns anos, e dias antes eles tinham recebido um diagnóstico nos exames que eles estavam fazendo. Eu sei que tem alguns médicos aqui na igreja, me desculpem a ignorância, mas vou falar do meu conhecimento. É como, eu não sei se é mioma o nome, certo? Mas apareceu no ovário dela. Isso impossibilitava a gravidez. Era quase impossível ela engravidar, do jeito que apareceu lá. Aí o médico deu duas opções: ou tira e vai diminuir ainda mais a possibilidade de engravidar, ou seja, fica quase zerado, ou deixa lá e não tem mais o que fazer também. Nesse dia ela foi para a igreja, estava lá louvando, adorando o Senhor, vivendo esse dilema todo. E ela disse assim: Senhor, o que é que eu faço? Eis que surge o profeta lá no meio do povo. Aí se levanta e diz o que viu. Aí minha esposa foi lá e pôs as mãos sobre ela. Ela disse que naquele momento ela sabia o que tinha que fazer: crer. Aí sabe o que foi que aconteceu? Uma imagem que o diabo não queria ver. Coloca aí. Meses depois, aí foram fazer os exames. Tinha um menino lá dentro. E os nódulos foram para onde? Aleluia. Mesmo Espírito Santo, né? Mesmo Espírito Santo. Lembra que eu disse para a mulher, né? 3 semanas. Foi que eu disse para eles. Semana passada fizeram o chá de fralda, eu acho. Próximo evento é em setembro.
ou já vai ter nascido, ou vai estar quase para nascer. Deus é preciso, meu irmão. Aleluia. Eu queria que você ficasse em pé, meu irmão. E com expectativa. Aleluia. Daquilo que você pode receber, mas daquilo que você pode dar, daquilo que você pode entregar. Aleluia. Ele tem expectativas ao seu respeito, meu irmão. Nós não estamos em um show, mas o Espírito quer se manifestar. E Ele vai usar a sua igreja para isso. Suas mãos, sua boca, seus pés. Ou pode te usar como Roberto Carlos é usado no mundo, sem falar nada, só por conta da presença. Muda. O ambiente muda. A atmosfera muda. Não estamos aqui cultuando, adorando, reverenciando um ídolo que daqui a pouco estará sendo homenageado pela sua morte. Em um culto do Espírito, reverenciamos aquele que ressuscitou Jesus. E o mesmo poder que ressuscitou Jesus foi aquele que batizou a igreja com o poder sobrenatural de Deus. O agente desse poder, ele continua na igreja. Ele continua agindo. É o único da Trindade que está na terra, carregando o poder de Deus para onde precisa. Porque não precisa de unção no céu. Aleluia. Mas existe um fim proveitoso, como nós vimos. Aleluia. Anamaya rasonde kabaya shulabas. Kanamaya sondrekiyo sulabas. Tanamaya rababa mamaya raklabas. Sondekiyo shonamas andabardas. Trunemei kabaya sulabas. Shonabaya kabasine diosos. Anamaya rabaya sundabakabas enemas. Anamaya rabas anamas. Eu acredito que essa guitarra ela pode contribuir um pouco mais. Aleluia. Baixa um pouquinho. Anamaias. Shonamaya rabakus anamas. Shonamaya sundebeklas. Ya. Shonamaya rabakus. Ya. O ambiente está mudando, meu irmão. Você consegue perceber a atmosfera? Ei. Só ele. Só a guitarra agora.
um novo tom. Na verdade, novos dons chegando para você, chegando para aquilo que Deus precisa fazer em um futuro não tão distante. Uma capacidade, uma habilidade divina para as responsabilidades que virão, para aquilo que Deus vai fazer nessa próxima estação. Olhe para aquilo que Deus está fazendo. Olhe de onde Ele te trouxe e para onde Ele vai te levar. Palavras proféticas estão no seu futuro. E a unção vai te conduzir para lá. Com capacidade, com habilidade, para aquilo que precisa ser feito. Uma noite de confirmação. Aleluia. Deus tem te chamado. Confia na unção. Aleluia. Brabrabraça. Canamaia chanda braclabaça. Anamacas. Cadê a menina que estava? Você vem para cá. Xanamaia, sanamas. Vamos fluir. Você sabe reagir à unção. Aleluia. Aleluia. E você, meu irmão, não fica imune a isso. Não seja aquele aonde o rio vai passar, vai fluir e você não vai se molhar, vai ficar apenas olhando. Não. Seja aquele que vai ser como um conector de energia. Não vai ser aquele que vai parar, mas vai ser aquele que vai conectar. Onamaya sunde breclabaya sinde bidio shows. Anamaya sundabacas. Você que ora em outras línguas, aumenta a temperatura. E aqui eu não estou falando de temperamento, estou falando de temperatura espiritual, é diferente. Onamaya sunde breclas. Sundebaya sundamas. Essas línguas que foram te dadas, foram dadas pelo Espírito Santo. Usa isso para Ele, nesse ambiente. Onamaya rabakasun de bidio solodos. Rumama sendebedididish. Vá fluindo, vá. Onamaya sendebreclabas. Xanamaya ramaya sendebedididish. Xanamakabas. Onamaya sendebedididish. Xanamas. Manas. Anamaya. Yanamaya, Yanamaya, Yanamaya. Yanamaya, Yanamaya, Yanamaya. 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 Yanamaya, ay Yanamaya, 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 Yanamaya. Segura, Yanamaya. Eu queria orar por pessoas que têm infertilidade em alguma área da sua vida. Pode ser biológica, pode ser psicológica, pode ser até espiritual. Algo que não frutifica, algo que não floresce. Continue. Continue nesse ritmo. Vem aqui à frente. Existe poder, existe unção suficiente para colocar algumas coisas em movimento. Aleluia. Uou. Aumentem, podem aumentar. Podem aumentar. Anamaya sondearas.
Clanamaya shonde brekaba sende bididi shanamas. Trumamaya sonde classe de bididi yoshodos. Trumamaya sos. Trumamaya stremamaya kabas. Trumemia shode beklabas. Sonamaya arabara de shanamas. Romamaya sidi bididi shanamas. Onamaya salavas. Onebia kos. Romamas. Dibididi shanamas. Romamaya sedebes. Onamas. Konamas. Era brabra sidi Russa maracabaya salavasa debede. Shena marabra sinde briclabra Shina brecadididididis. Shina bracabara brabra. Shina braclabra sinde shana massa debede. Anamaya so debraclabaya sinde bididididi shana mas. Ruma maya sanda baclabaya sinde bididididis. Rimid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 i shana mas. Ruma mas, aumenta, vai, flua, aumenta. Xanamaya sendebidididi xarabás. Ruma maya sendebidididi xalabás. Truma maya sendebidididi xanamás. Ruma maya sendebidididi sendebidididi xanamás. Ruke senamaya rabás. Anamaya rabalabla sendebidididi. Como a babra oh namaya rabacabas olavas enemeyaracaya shinemedei anamas olavas trumamayacas. Uma nova unção chegando, algo novo da parte de Deus vindo sobre você, para te trazer para um novo tempo, para uma nova estação. Pai, dê a ela a força que ela precisa, a graça que ela precisa, o revestimento que ela precisa. Dê a ela, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta suas mãos. Vindo sobre você, sobre você. Você é batizado no Espírito Santo? Você ora em línguas? Vamos orar? Na hora que eu tocar em você, você já aceitou Jesus, né? Na hora que eu tocar em você, vai existir um rio que vai fluir de você. Na verdade, isso já começou. Vamos orar em outras línguas, vá. Isso, vá. Isso, vai. Bote pra fora, já começou, tá aí. Continue, vá, só continuar. Isso. Cheia. O poder de Deus te revestindo. Um novo futuro. Um novo destino. Deus mudando algumas rotas. Os planos de Deus ao seu respeito, eles não vão ser frustrados. Deus está recalculando algumas coisas. Você pode até experimentar um mover do Espírito por fora, mas existe um mover do Espírito por dentro em você. Os próximos dias, eles serão bem mais floridos, mais vivos, com muito mais vida. Ruma maya sanda bakabaya sondebes. Yana maya rabaklaba sendebedede arabas. Yana maya rabasunda bakas. Shanami yakos unambre piki close unamas. Sonani yakabas. Tonde kaya sindebichokos.
Eu queria que a missionária dessa igreja viesse aqui à frente. Aleluia. Enamaya sudurabaias. Sonamakaya sanamas. Eu sei que você conhece muitos lugares. Eu sei que Deus já te levou para diversas missões. Mas existe uma capacidade espiritual, uma habilidade sobrenatural chegando nesse ano de 2025 para você. Devido a algumas conexões, algumas associações, coisas que o próprio Espírito Ele preparou, coisas que operam na vida de algumas pessoas, em que você tem como referência. Esse mesmo Espírito vai trazer algumas coisas para você, porque você vai precisar em algumas missões bem específicas, que vão lembrar o seu nome, que vão lembrar o seu rosto. E aquilo que opera como essência no ministério Verbo da Vida, em termos de missão, vai operar em você de uma forma mais acelerada, intensa, mais explosiva, com mais força. Coisas que o Espírito já vem borbulhando no seu coração. Está chegando a época, a estação disso ir para frente dos seus olhos. É como alguém que dobra uma esquina, que entra numa próxima curva. Aleluia. Prepare, querida, as bagagens, porque você vai muito capacitada para cumprir o que Deus te chamou para fazer. As associações, elas não são em vão. Deus, Ele preparou cada mesa, cada pessoa que está do outro lado da mesa. Não são apenas refeições. Ali existe unção envolvida. Ali existem influências que estão batendo em você, estão ficando, para que você possa levar do Brasil para algumas nações que você não colocou os pés ainda, mas vai para resgatar pessoas. Aleluia. Pai, obrigado pela unção que não vai sair de mim, mas que vai sair das pessoas que ela está conectada, associada em oração, em recursos, em tempo. Aleluia. Eu percebo você orando por algumas pessoas no Espírito, intercedendo por alguns homens, mulheres, projetos. Você indo até lá dessa forma. Mas é como uma conexão mesmo, em que coisas vão e voltam até você. Aleluia. Obrigado, Pai, pela tua unção operando, trazendo graça para essa estação e principalmente para aquela que virá logo mais à frente. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. A última vez que eu estive aqui, eu falei para a irmã dela que iria iniciar um tempo de paternidade maior. E as pessoas pensaram até que eles, João e Mirella, estariam grávidos, né? Mas não. Eu não disse em nenhum momento que ia ser algo biológico. Eu acho que nem o projeto da escola de ministro tinha sido feito. Eu não lembro disso, né? Pode ter sido. Hoje eles cuidam de 150 pessoas.
Eu lembro também que eu estive aqui, não sei se num culto como esse, mas eu disse ao pastor Ricardinho e Carmen que 2024 ia ser um ano de honra para eles. Vocês lembram disso? Eu sei que até certificado, diploma, algumas coisas eles receberam também. É uma unção profética, querido. Ela está operando. Para que você receba algumas coisas, mas que você se desperte também. Ambientes como esse, preparados pelo Espírito, são especiais para que coisas nasçam, para que coisas sejam despertadas. É como se o relógio de Deus, um despertador celestial, ele tocasse. Você que Deus já falou sobre um chamado profético, ou você que toca na unção profética com uma certa frequência, ou até mesmo se você é como aquele primeiro Lucas, que recebeu algumas palavras. Meu irmão, que não seja você aquele que vai fechar as cortinas, mas seja você aquele que vai colocar as mãos na cortina e dizer assim: o Espírito Santo quer se apresentar, e eu sou aquele que vai abrir espaço para isso. Eu vou me abrir para isso, independente de quem esteja lá na frente, independente de como eu esteja, eu vou abrir o meu coração para que o Espírito Santo possa fluir. Aleluia. Namaya sanda maklabaya shone bika sanda badas. Anamaya rabakabaya sanda. Eu quero encerrar trazendo algo para o pastor Daniel. O Senhor sabe e é experimentado em tudo que eu falei aqui. Eu vou dizer a você, pelo Espírito, você não perdeu tempo, não perdeu oportunidades. Não se perde quando se vive a vontade de Deus. Mesmo que num primeiro momento as coisas não possam estar em linha com aquilo que Deus mostrou para você, trouxe para o seu coração. Mas é como no nosso princípio, no princípio da nossa criação. Num determinado momento, a terra estava sem forma, vazia, mas existia alguém lá que estava na eminência de se mover, que com o passar dos dias as coisas elas foram se formando, acontecendo, moldando, até que chega o dia do homem. É nesse momento em que o relógio do céu bate no mesmo relógio, no mesmo ponteiro do tempo do homem. Nesse momento, aquilo que tem fôlego é soprado. Ventos. 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 Para colocar coisas em movimento. Ventos para trazer aceleração. Ventos para trazer restituição. Ventos para trazer direção.
ventos, ventos para isso. Aleluia. E quando você menos perceber, você estará no Éden, suprido, ungido, com autoridade, com tudo pronto, com tudo preparado, vivendo a estação que Deus quer que você viva e foi prometida. Aleluia. Thank you. Aleluia. Obrigado, querido. Som. Aleluia. Continua nesse tom. Não foi à toa que começou profético, nas cordas. O Espírito ele está se movendo em canção também. A música ela libera a profecia através dos nossos lábios quando cantamos. E o Espírito ele está soprando um cântico. Deus poderoso, Deus glorioso, Deus poderoso, Deus glorioso, Deus poderoso, Deus glorioso, o seu nome é Jesus. Deus poderoso, Deus glorioso, Deus poderoso, Deus glorioso, Deus poderoso, Deus glorioso, seu nome é Jesus. Deus poderoso, Deus glorioso, Deus poderoso, Deus glorioso, Deus poderoso, Deus glorioso, o seu nome é Jesus. Deus poderoso, Deus glorioso, Deus poderoso, Deus glorioso, Deus poderoso, Deus glorioso, o seu nome é Jesus. Deus poderoso, Deus glorioso, Deus poderoso, Deus glorioso, Deus poderoso, Deus glorioso, o seu nome é Jesus. Recebe glória, Senhor. Poderoso, Deus glorioso, Recebe glória. Deus poderoso, Deus Oh, glorioso, aleluia. Deus poderoso, Deus glorioso, o seu nome é Jesus. Aleluia. Recebe glória, recebe honra em forma de canção, Senhor. Estamos terminando. Mas tem uma palavra para uma pessoa aqui. Tem uma pessoa que tem clamado no seu coração um desejo de uma nova história, de mudança de vida, que deseja algo novo, uma vida nova, uma história nova, um novo livro. E Deus diz, e o Senhor manda dizer: se você deseja uma nova história, permita que eu entre na sua história. Se você deseja uma nova história, permita que eu entre na sua história, porque só Ele é poderoso para escrever tudo novo e fazer tudo novo. E se tem alguém aqui nesse lugar que ainda não fez Jesus o seu Senhor e o seu Salvador, aproveita essa oportunidade. Seja você aqui presencialmente ou você na internet, faça esse clamor ao Senhor, abra seu coração e clame pelo nome de Jesus e o receba como seu Salvador, porque só Ele tem poder para escrever uma nova história na sua vida.
Amém? Então louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar de pé, perdão. A igreja vai trabalhar nesse momento, vamos fazer algo juntos. Amém? Nós temos aqui um pedido de oração por uma jovem chamada Alaimara. A sua amiga Eneida pediu que intercedêssemos, orássemos por ela. Alaimara, essa moça está internada com câncer. E nós sabemos que o nome de Cristo Jesus, segundo as Escrituras, está acima de todo nome. E se câncer tem um nome, está abaixo do nome de Jesus. E Jesus se revelou para destruir as obras do maligno. E enfermidade não é de Deus, câncer não é de Deus. E nós vamos orar apresentando a Laimara ao Senhor. Aleluia, certos do poder do Senhor. Esse Deus poderoso, esse Deus glorioso, cujo nome é Jesus. Deus poderoso, Deus glorioso, cujo nome é Jesus. Apresentamos a vida de Alaimara, Senhor, como igreja do Senhor, como filhos de Deus. Tomamos da autoridade do nome de Cristo Jesus e glorificamos o Senhor através do nosso posicionamento de fé. Jesus seja glorificado sobre a vida desta moça, e que o teu poder, Senhor, alcance onde ela estiver, no leito de hospital. Que essa moça, onde ela estiver, o poder do Altíssimo venha sobre ela para destruir, na autoridade do nome de Jesus, toda célula cancerígena. Nós falamos ao câncer: saia do corpo de Alaimara agora. Acabou o seu governo sobre o corpo dessa jovem. Nós decretamos o governo do Rei dos Reis sobre ela. Nós liberamos a unção de cura sobre esta jovem. Saia do leito de hospital e viva uma nova história para a glória de Jesus Cristo. Em nome de Jesus te agradecemos. Obrigado, Senhor, porque tu nos ouve e responde. Nós agradecemos pelo que já foi feito agora em cada célula do corpo dessa jovem. E eu digo: Alaimara, venha para esta igreja testemunhar o que o Senhor fez por você. Em nome de Cristo Jesus, para a glória do seu nome. Aleluia. Você que crê comigo, diga amém. Diga: está feito. Alaimara curada. Em nome de Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Recebe toda a glória, Jesus. Recebe toda a glória, Senhor, porque só o Senhor é digno. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria que estivéssemos orando também pelo pastor Ivan, abençoando a vida dele. Pai, te apresentamos a vida de Ivan, que completa mais um ano de propósito, mais um ano na tua presença. Nós declaramos sobre a vida dele, Pai, os teus planos se cumprindo plenamente, e ele sendo um instrumento poderoso nas tuas mãos para alcançar vidas que o Senhor já tem colocado no seu caminho. Nós declaramos, Pai, unção, poder e capacitação para ele abrir novas fronteiras, novas frentes, alcançando novos corações, e o teu nome seja glorificado no bairro, no seu bairro, para a glória de Jesus. Que haja um avivamento naquelas famílias onde ele tem entrado. Que o fogo do teu Espírito se acenda nas casas por onde ele passar. E que haja libertação, cadeias quebradas, pessoas saindo do tráfico. E se rendendo a Jesus Cristo por causa da unção que está na vida desse homem. Para a tua glória, Jesus. Em nome de Jesus. Você que crê comigo, diga amém. E glória a Deus. Obrigado, Senhor. Poder sentar. Vamos estar encerrando. Oh, aleluia, grandes coisas fez o Senhor. Glória a Deus.